mais uma aula, na verdade, a nossa terceira aula, ainda na missão 46. Agora sim nós vamos adentrar a aplicação da Lei Penal Militar já no Decreto-Lei 1001 de 69, já no Código Penal Militar. Falamos nas duas aulas passadas pormenores acerca do direito militar, a historicidade do direito militar. Percebemos que aquele código tão rigoroso do Código de Lippe aplica-se até hoje, mas com a maior benevolência. Afinal de contas, a época lá era muito antiga, tá certo? Conhecendo os pormenores, conhecendo as instituições militares, Marinha, Exército e Aeronáutica, PM e Bombeiro, nós vamos agora adentrar ao próprio Código Penal Militar. Já adianto para vocês que do artigo 1º ao artigo 5º do CPM é apenas uma revisão. Professor, como assim revisão? Lembra lá da missão do professor Caldeira, lá do direito penal? Praticamente a mesma coisa, galera. Vocês vão perceber que o Código Penal Militar trata basicamente, nesses artigos, do mesmo assunto que o professor Caldeira trabalhou com vocês. Então, princípio da legalidade, abolitio crimes, a lei temporária, lei excepcional, lugar do crime, tempo do crime. Então, basicamente, é a mesma coisa, salvo lá o local do crime, que eu vou explicar para vocês com maestria, tá certo? Mas entenda uma coisa, a primeira parte dessa aula aqui é apenas uma revisão do que vocês já viram no direito penal, porque aplica-se praticamente a mesma coisa, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então vai ser um pouco mais de celeridade essa parte que o professor Adilson Caldeira já trabalhou com vocês com maestria. Agora, quando chegar na parte que diferencia o direito penal comum do direito penal militar, a gente pausa e trabalha com mais parcimônia, tá bom? Então vamos lá na tela comigo, olha aí. A aplicação da Lei Penal Militar é a mesma coisa do Código Penal Comum, é a mesma coisa. Olha aí, então, vamos lá. Vou pegar meu marca-texto para a gente fazer ali, igual eu disse, a revisão, né? Porque o professor Caldeira já trabalhou com vocês esse assunto. Olha aí, ó. Princípio da legalidade. Então, não há crime, você acrescenta aqui, né? Militar, portanto, não há crime militar sem lei anterior que o defina. Então, que o defina quem, professor? Que o defina, por óbvio, o crime militar. Nem pena sem prévia cominação legal. É a mesma coisa, o princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da reserva legal e o princípio da taxatividade. Não é isso? Nós sabemos que para que haja um crime é necessário uma lei, não é isso? Uma lei anterior ao cometimento daquele fato. E a lei deve ser clara, precisa, sem margem para que crimes vagos e imprecisos. O crime tem que ser claro, matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, ponto. Princípio da legalidade, reserva legal e princípio da taxatividade, conforme o professor Caldeira já trabalhou com vocês, tá bom? Viram isso aqui no direito penal, na Constituição Federal, salvo engano, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, e no Código Penal Militar. A redação é a mesma. Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Não é isso? Pois bem, agora a gente consegue avançar para o próximo dispositivo. Lembrando aqui, galera, acompanhe essa aula com o seu vadimeco em mãos. Espero que você esteja do lado com o seu vadimeco aqui, ó. O seu vadimeco em mãos. Seja o da mentoria, que já está bem detalhado, bem especificado, que só o que cai na prova, ou seja qualquer outro vadimeco, mas você tem que ter um Código Penal Militar em mãos. É imprescindível que você tenha um Código Penal Militar em mãos para que você possa acompanhar a aula, tá bom? Então vamos lá então, vamos adiantar. Falamos do artigo 1º, agora vamos para o artigo 2º. Lei supressiva de incriminação. Aqui é muito simples porque o próprio código, ele traz para nós a definição. Eu vou ensinar para vocês aqui o macete do Código Penal Militar, olha só. Então, lei supressiva de incriminação. Olha só. Há uma lei que incrimina uma conduta. Olha aí, ó. Lei de incriminação.
Então, há uma lei que incrimina uma conduta, ou seja, criminaliza uma conduta, e, posteriormente, há uma lei que suprime, que retira essa incriminação. Deixa de ser crime. É o que nós chamamos de abolitio criminis. É a mesma situação que o professor Caldeira trabalhou com vocês, tá bom? É a abolição do crime, olha aí, ó. O Código Penal Militar é interessante, né? Porque ele já traz para você, na cabeça ali, a especificidade daquele artigo. Lei supressiva de incriminação. É uma lei que suprime, que retira aquela conduta que era definida como crime. Lei que retira, que suprime a incriminação. Abolitio crimes. Agora vamos observar o próprio dispositivo. Tá bom? Vamos lá. Olha aí, ó. Meu marca-textozinho, vamos ali. Olha aí, ó. Ninguém pode ser punido. Então, ou seja, quando eu falo ninguém, civil, militar também, tá bom? Então, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Opa, se ela deixou de considerar crime, quer dizer que ela, olha aí, ó, suprimiu aquela conduta incriminatória. Cessando em virtude dessa lei posterior a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível. Por mais que haja o trânsito em julgado, não importa, a lei posterior, ela, se for favorável, no caso da abolitio crimes, será aplicada. Salvo no caso, também, olha aí, ó, salvo no caso quanto aos efeitos de natureza civil. A mesma coisa do Código Penal comum. Tá bom? Então, se uma lei posterior deixe de considerar crime aquela conduta, aquela ação, ocorrerá o fenômeno da abolição do crime, abolitio criminis. Porém, cessa apenas os efeitos penais, tá bom? Por exemplo, se ele está preso, ele tem que ser solto imediatamente, claro. Se ele é reincidente, ele volta a ser primário. Tá certo, galera? Fechou? Agora, os efeitos civis não, ou seja, a reparação do dano pelo fato praticado permanece. Os efeitos civis, eles permanecem do mesmo modo do direito penal comum. Eu reitero sempre, da mesma coisa do direito penal comum, porque o professor Caldeira lá atrás, nas primeiras missões, trabalhou isso com vocês. Agora a gente consegue avançar, né? Vamos lá? Olha aí. Retroatividade da lei mais benigna, aqui é o que nós chamamos de lex meteor. Então, lex meteor, tá bom? Olha aí, peraí, meu marca-texto está aqui. Olha aí, ó, lex meteor. É a lei melhor, é a lei mais benigna. A lei posterior que, de qualquer modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. A mesma coisa. É a lex meteor, ou seja, a lei posterior que ela favorece o agente, ela aplica-se retroativamente, ainda que já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. A regra, galera, é a irretroatividade da lei penal comum e também da lei penal militar. Ponto. Essa é a regra. Agora, se a lei posterior, de qualquer modo, ela favorece o agente, ela prevalece, tá bom? Se há um favorecimento dessa lei penal, ela deve prevalecer, de novo, do mesmo modo do direito penal comum. Não estou falando nenhuma novidade para vocês aqui, galera. Eu estou fazendo apenas por isso que eu estou falando um pouco mais rápido. Apenas uma revisão do que vocês já viram com o professor Wilson Caldeira, tá bom? Vamos lá, então. Lá no direito penal. Vamos lá, então. Próximo, apuração da maior benignidade. Então aqui, galera, se houver duas leis, então vamos lá, olha só. Um artigo ele complementa o outro. Quer ver? Ó? Olha só. Então eu tenho a lei A, certo? E depois surgiu a lei B. Ótimo. Essa lei B, ela é mais favorável. Tá certo? Ela é mais favorável. Tá bom. Então o juiz vai avaliar a lei A e a lei A e a lei B. Ponto. Qual que é a mais favorável? Naquele caso concreto, a lei A ou a lei B? Olha, eu avaliando, a lei B ela é mais favorável. Pronto. Então aplica-se a lei B.
Agora, o que o juiz não pode fazer é, peraí, então, vamos fazer o seguinte, resolver o problema. Eu vou pegar o que existe de favorável na lei A, olha aí, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou resolver logo esse negócio. Eu vou pegar o que há de favorável aqui, ó, o que há de favorável aqui, e vou aplicar. E vou pegar o que há de favorável aqui e vou aplicar. Pronto, é isso que eu vou fazer. Espera aí, juiz. Você não pode fazer isso, não? Olha o que diz aí o parágrafo 2º do artigo 2º. Para se reconhecer qual a mais, ou seja, qual a lei mais favorável, para se reconhecer qual a lei mais favorável, a lei posterior, a lei posterior, que é a B, e a lei anterior, que é a A. Então, a lei posterior e a lei anterior devem ser consideradas, olha aqui, ó, separadamente. Agora eu entendi, professor. Eu escolho uma e vejo, peraí, essa lei é mais favorável ou não? Depois eu escolho a outra. Essa aqui é mais favorável ou não? É assim que se faz. Eu não posso pegar o benefício de uma, o benefício da outra e aplicar o caso concreto, porque aí eu estaria criando a terceira lei, tá bom? Lex, essa que é vedada tanto no Código Penal quanto no Código Penal Militar. Vamos complementar? Vamos lá? Então tá aí, ó. Então, deve ser considerada separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato, que eu acabei de falar para vocês. O juiz pega o fato e verifica se essa lei aqui é favorável ou essa lei aqui ela é favorável, mas olha aí, ó, separadamente, com muito cuidado, porque na prova da PMGO pode vir a palavra, essa seguinte palavra que vai arrebentar com muito candidato despreparado, olha aí, ó, conjuntamente. Eita bagaça! Se cair essa palavra aqui, conjuntamente, muita gente vai rodar. Imagine que caia assim na sua prova, ó. Para se reconhecer qual a lei mais favorável, a lei posterior e a lei anterior devem ser consideradas conjuntamente. Cada qual, o candidato despreparado, ele cai nessa. Mas você não. Você está aqui na mentoria Caveiras Negras conosco, não vai cair nessa singela pegadinha, tá bom? Fechou? Ficou claro? Podemos avançar? Vamos lá. Vamos lá. Tá aí, ó. Medida de segurança. Galera, essa medida de segurança aqui, o Código Penal Militar, ele não acompanhou o Código Penal Comum, tá bom? As evoluções do Código Penal Comum. Como eu disse, o Código Penal Militar é bem antigo. Olha o que diz o artigo 3º. Ele viola gravemente a Constituição Federal. Perceba comigo, vamos lá. Vou pegar aqui meu marca-texto para a gente destacar. Olha aí, ó. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença, Jesus. Prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. Peraí. Quando eu vou lá para o artigo 1º, o professor Caldeira explicou isso para vocês, olha só, quer dizer o seguinte, não há crime nem contra... Coloque no seu material do Código Penal Militar. Não há crime e nem contravenção penal, se ele é anterior que o defina, e nem pena e nem medida de segurança sem prévia combinação legal. Interprete assim. Então não há crime e nem contravenção penal lá no Código Penal, né? Comum. Lá no Código Penal comum. Não há crime sem contravenção penal, nem pena nem medida de segurança sem prévia combinação legal. Vocês vão interpretar isso lá no Código Penal comum. Tá bom? Professor, por que lá no Código Penal comum? Porque lá no Código Penal Militar não há contravenção penal. O professor não sabia disso, então anota no seu material. No Código Penal Militar não há contravenção penal. Contravenção penal fica lá para o Código Penal comum. Mas há a medida de segurança, tá bom? Embora não haja contravenção penal conforme o Código Penal comum, no Código Penal Militar existe a medida de segurança. E essa medida de segurança, galera, também segue o princípio da irretroatividade da lei penal. Ela só será aplicada se for benefício ao acusado, ao imputado, tá bom? Então esse dispositivo aqui, o artigo 3º também não foi recepcionado pela Constituição Federal. Professor, pera lá. E se cair na minha prova do jeito que está aqui, ó,
Beleza, tá? De acordo com o Código Penal Militar, isso, tá certo. Mas você já sabe que esse dispositivo aqui, artigo 3º, não foi recepcionado pela Constituição Federal, conforme ensina na lição do Cícero Robson Coimbra Neves. Tá bom? Então, na tela, vamos avançar. Então, perceba. Esse dispositivo aqui, ó. As medidas de segurança restam pela lei vigente no tempo da sentença. Não. Olha para acabar. Prevalecendo-se, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. Ou seja, princípio da imediatidade. Criou a lei que versa a medida de segurança, aplica-se de imediato. Não, negativo. Tem que verificar se essa lei ela é favorável. Se ela for favorável, eu aplico ao caso concreto. Se ela não for favorável, princípio da irretroatividade da lei penal. É a mesma situação lá do Código Penal Comum. A diferença é que lá no Código Penal Comum existe a contravenção penal e no Código Penal Militar não tem contravenção penal. Professor, então, peraí. Então, no direito militar, não existe crime de menor potencial ofensivo? Galera, a nomenclatura de contravenção penal, não. Tá bom? Não existe. Mas nós temos nas instituições militares, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Bombeiro Militar, um regulamento interno. Aqui no estado de Goiás há o CEDIM, isto é, o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Goiás, que não define crimes, mas define transgressão disciplinar. Ponto. Tá bom? Então lá no CEDIM estão definidas as transgressões disciplinares. Professor, então qual é a diferença? Olha aqui, galera, que interessante. Olha só. Então, o Código Penal Militar, ele define crime. Os crimes militares. Certo? Os crimes militares. Esses crimes militares devem ser apurados por meio de um inquérito policial militar. Então, se há o crime militar, instala o IPM para investigar o crime. E o CEDIM, o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás. CEDIM-GO. Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás. Fechou. O CEDIM traz o que nós chamamos de transgressão disciplinar. E como é que eu vou apurar essa bagaça, professor? Por meio de uma, olha aí, ó, sindicância. Ah, professor, que top, hein? Então, se há uma transgressão, o CEDIM define as transgressões, eu apuro por meio de uma sindicância. Agora eu tô pegando. Agora me surgiu uma outra dúvida, professor. De que modo que o militar vai ser punido? Tô com essa dúvida na cabeça aqui. Eu preciso que o senhor sane ela para mim, pelo amor de Jesus Cristo. Bora. Então, de que modo que o militar vai ser punido? Pela transgressão. E de que modo que ele vai ser punido pelo crime? Te digo agora, olha só. Então, se há a prática de um crime, investiga-se por meio de um inquérito policial militar e aqui instaura-se um processo criminal. Processo criminal, ou seja, presidido por juízes. Tá bom? Juízes. 4 juízes militares e um juiz togado. Conselho são os conselhos, né? Disciplina de justificação. Beleza. De que modo o cara vai ser punido por meio de uma sindicância, professor? Opa, olha aí, ó. Processo administrativo disciplinar. E quem pune ele? O seu comandante. Tá vendo a diferença, galera? Tá vendo a especificidade do direito militar? Então, se há um crime militar, ele vai ser apurado por meio de um inquérito policial militar. Tá certo? Perfeito. Ele apura-se por meio de um inquérito policial militar e pune-se por meio de um processo criminal. Tá bom? Que são os conselhos. Disciplina de justificação. Essa parte dos conselhos não cai na prova de soldado. Tá bom? Já é mais avançado. Tá. Agora, e transgressão? Instaura-se uma sindicância e pune-se por meio de um PAD. Processo administrativo disciplinar, e quem pune é o próprio comandante da unidade. Tá certo? É isso que eu queria passar para vocês.
Não existe contravenção penal, mas existe transgressão disciplinar. E mais uma vez eu reitero para a gente continuar. O artigo 3º trabalha com o princípio da imediatidade, mas não foi recepcionado pela Constituição Federal, tá bom? A medida de segurança só será aplicada à lei posterior se ela for mais favorável ao imputado. Fechou? Na tela então comigo, vamos avançar. Deixa eu apagar isso aqui. Agora sim. Vamos lá. Lei excepcional ou lei temporária. Olha aqui, aqui também é a mesma coisa que o professor Caldeira passou para vocês. A lei excepcional ou lei temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, né? Princípio da ultraatividade, vocês viram isso com o professor Caldeira. Então, eu não posso ficar horas e horas explicando isso aqui, por quê? Porque a mentoria é avançada, não é isso? Mentoria avançada PMJ. Vocês já viram a aula com o professor Caldeira e estão apenas revisando aqui comigo. Então, mas é o princípio da ultraatividade. Por mais que aquela lei não tenha mais validade, mas ela aplica aos fatos praticados durante a sua vigência, tá certo? E lá atrás, o professor Caldeira explicou qual é a diferença de lei excepcional e lei temporária. Lei excepcional trabalha com excepcionalidade e não há um período de término, tá bom? Enquanto aquela situação perdurar. Por exemplo, olha aqui, ó, por exemplo, guerra. Por exemplo, guerra. Quando que vai acabar a guerra? Não sei. Não sei quando que vai acabar. O início é aqui, ó. O início está aqui, mas quando vai acabar? Não sei. Lei excepcional. É um exemplo. E temporária. Tem início determinado e tem o fim determinado. Tá bom? Início pré-determinado e fim pré-determinado, conforme foi a lei da Copa, né? A lei da Copa, tá bom? Que inclusive alterou o artigo 9º, inciso 2º do Código Penal Militar, trazendo uma competência muito grande para o Código Penal Militar e inclusive agora os crimes comuns podem ser atraídos pela justiça militar, tá bom? A gente vai ver isso lá na frente, quando trabalharmos o artigo 9º do Código Penal Militar. Vou mostrar, vou ensinar isso para vocês. É o que nós chamamos de crimes militares extravagantes, o que o nosso saudoso mestre Cícero Robes Coimbra Neves chama de crimes militares extravagantes. Outras nomenclaturas também podem ser adotadas, tá bom? Mas como nós adotamos a doutrina dele, crimes militares extravagantes. Vou falar isso no momento oportuno, tá certo? Mas é isso. Lei excepcional não tem durabilidade determinada, enquanto aquela situação se perdurar. Lei temporária, tem tempo pré-determinado, isso já foi falado pelo professor Caldeira. Vamos lá então, avançar. Tempo do crime. Opa, o tempo do crime. Considera-se praticado o crime. Quando você lê isso aqui, você já vai estar na sua mente, né? O professor já lê isso aí no Código Penal 300 milhões de vezes. Mesma coisa. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Mesma coisa do crime. Teoria da atividade, não é isso? Não considera-se a teoria da atividade aqui? Tá. Mas qual que é a importância disso? Ora, se considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, por exemplo, a ação foi no dia 20/12/2020. Aqui considera-se praticado o crime, ó. Tá bom? Aqui. Mas sabe que o cara só morreu no dia 30 do mesmo mês. Tá bom? No dia 30 do mesmo mês. Mas quando que foi praticada a ação? Não foi no dia 20? Pronto. Nesse dia 20 aí, ele era menor? Ele era maior? Tá vendo a importância? Foi em tempo de guerra? Foi em tempo de paz? Trago aqui para o Código Penal Militar. Foi em tempo de guerra? Foi em tempo de paz? É a mesma coisa do Código Penal comum. Mas como eu estou trabalhando no Código Penal Militar, eu trago para vocês. Foi em tempo de guerra o crime? Opa, se foi em tempo de guerra, minha amiga, aumenta 1/3. A gente vai aprender no Código Penal Militar que se o crime foi praticado em tempo de guerra, aplica-se a mesma pena praticada em tempo de paz, mas aumenta-se 1/3. Tá certo? Essa é a importância do tempo do crime. Então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão.
naquele dia, naquele momento, ainda que outro seja o resultado. O resultado pode vir daqui 10 anos, não importa. O momento do crime é o momento da ação ou da omissão. Tá bom? Fechou? Beleza, professor? Na marca. Vamos lá então, galera. Trabalhar agora o artigo 6º. Aqui sim eu vou trabalhar com um pouco mais de parcimônia. Vamos lá, olha aí, ó. Marca texto. Lugar do crime. Tá bom? Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, ainda que sob forma de participação, e também onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então, onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Beleza. Ótimo. Não tem nenhum problema. Vamos lá. Professor, mas qual é a importância de saber o lugar do crime? Galera, no Código Penal Militar, você saber o lugar do crime é de fundamental importância. Sabe por quê? Porque existem alguns locais que tipificam o crime como crime militar. Se esse fato foi praticado em outro local, não é mais crime militar. Professor, como assim? Não entendi. Eu vou te dar um exemplo muito claro, cristalino, de um local que só é praticado o fato em lugar sujeito à administração militar. Veja aqui comigo na tela, vamos lá. Professor, eu vou te explicar. Qual é a importância de entender o local do crime, o lugar? Olha aqui, galera, ó. Praticar ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar. Opa, agora eu entendi, professor. Qual é a importância de saber o lugar do crime? Porque esse crime só é praticado em lugar sujeito à administração militar. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Então aqui tem um quartel. Aqui tem um quartel, certo? Beleza. Ótimo, aqui tem um quartel. E aqui é a rua. Ô, rua mal feita, professor, tudo bem. E aqui é a casa, ó, do seu namorado ou namorada, dependendo do gosto do cara aí, né? Beleza. Ótimo. Aí, galera, aqui é o quartel. Você está de serviço. Aí o seu namorado fala, eu tenho um desejo muito grande, fetiche. Eu quero, né, praticar ato libidinoso com você no quartel. Ele sai daqui, olha ele aqui, ó, com a cara de felicidade do mundo, sai daqui e vai até você e pratica ato aqui, galera, ó. Onde que esse fato foi praticado? Em lugar sujeito à administração militar. Pronto. Praticou o crime do 235. Tá certo? Praticou o crime do 235. Mas se esse servidor aqui, galera, ó, beleza, passou o dia, passou 24 horas, e esse servidor aqui sai do quartel e vai para a casa dele e pratica o ato aqui, ó. Existe o mesmo ato. Entenda, é o mesmo ato. São as mesmas pessoas, mas ele pratica o fato agora em lugar não sujeito à administração militar. E aí não é mais crime militar. Então entenda a importância de se definir o local do crime. Tem que se definir. Tá bom? Então esse fato de você definir o local do crime no artigo 235 é de fundamental importância. Professor, eu lembro que esse 235 aqui, o STF declarou não recepcionado, vou marcar texto, está aqui, não recepcionado pederastia, não é isso que eu lembro? Ô pederasta, ô, você é muito um pederasta. Você está adotando conduta discriminatória, tá bom? Então, vamos lá. Então, não recepcionou a pederastia, ou outro, né? Então, o crime agora é ato de libidinagem, e nem homossexual ou não. Você vai ler agora assim, ó. Praticar ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso em lugar sujeito à administração militar. Beleza? Então, cuidado. Vocês aí, futuros policiais militares, se praticarem um ato, galera, se praticarem um ato libidinoso em lugar sujeito à administração militar, 235. É crime. É crime. Aí eu te pergunto,
E esse crime é apurado por meio de um inquérito policial militar ou de sindicância? Isso aí fica fácil. Você acabou de falar, crime apura-se por meio de inquérito. Isso mesmo. E como é que pune o militar? Por meio de processo criminal. Não é isso? E se fosse lá uma transgressão? Seria apurado por meio de uma sindicância e punido por meio de um PAD feito pelo comandante. Não é isso? Falei isso para vocês. Beleza, mas como se trata de crime, inquérito, processo e pune militar, em lugar sujeito à administração militar. Cuidado com relação a isso, galera, pelo amor de Deus. Alguns crimes do Código Penal Militar só são praticados em lugar sujeito à administração militar. Se você sair do local, já não é mais crime militar. Já não é mais crime militar. Fechou? Professor, agora sim, já li esse artigo aqui milhões de vezes e não tinha me atentado para esse pequeno detalhe. Ótimo, beleza. Vou apagar aqui. Opa. Vou apagar aqui para a gente continuar. Agora, essa segunda parte aqui, galera, muita gente apresentou dificuldade. Por quê? Porque o Código Penal comum, nesse caso aqui, é divergente do Código Penal Militar. Tá bom? Então é assim, ó, vamos lá. Olha só. Nos crimes omissivos praticados por uma omissão, o não fazer, o fato considera-se praticado no lugar em que se deveria realizar a ação, galera, que foi omitida. A ação que foi omitida. Coloca dessa forma aqui no seu material. Perceba que fica muito mais fácil. Você vai ler assim, ó, nos crimes omissivos, né, aqueles praticados por meio de uma omissão, o fato considera-se praticado no lugar em que se deveria realizar a ação que foi omitida. Aquela ação que era para você fazer, mas você se omitiu. Era para você fazer, meu filho, mas você omitiu. A ação que foi omitida. Exemplo. Vamos lá. Olha aqui, ó. Deixar de apresentar-se o convocado. Então, deixar de apresentar-se. Deixar de apresentar-se, galera, é uma conduta omissiva. Ele não fez alguma coisa que deveria fazer. Então, deixar de apresentar-se o convocado à incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado, ou apresentando, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Então, quando ele deixa de se apresentar, nós vamos trabalhar esse crime lá na frente, tá bom? Quando nós chegarmos lá na parte especial, eu vou trabalhar com vocês o crime de insubmissão. Fique tranquilo. Agora eu estou dando um exemplo do próprio crime de insubmissão, somente um exemplo. Lá na frente eu vou trabalhar com vocês a pena, tudo certinho, bem mais, com um pouco mais de calma. Mas agora eu quero como exemplo. Então, a pessoa deixa de se apresentar. Era para ele se apresentar, mas ele deixou de apresentar. Tudo bem. Olha aqui. Então vocês vão imaginar comigo que a pessoa, ela viajou, certo? Ela viajou, não deu nenhuma satisfação, ela estava nos Estados Unidos. Tá. Só que, meu filho, onde que você deveria se apresentar? No Brasil, tá certo? Então, imagina comigo. Ele deveria apresentar-se na mesma data, ó, 20/12/2020. Ele deveria apresentar-se. Só que ele está aqui, ó. Ele viajou para os Estados Unidos. Ele está aqui, ó. Feliz da vida. Ele está aqui. Beleza? Aí ele fala o seguinte, não, peraí. Nem no Brasil eu estava. Como é que eu vou praticar o crime? Traz aqui para mim. Nem no Brasil eu estava lá nos Estados Unidos. Como é que eu vou praticar esse crime? Peraí. Deixa eu te falar uma coisa. Você estava onde? Nos Estados Unidos. Mas onde é que você deveria estar, criatura? No Brasil. Onde é que você deveria se apresentar? No Brasil. Então é lá que a conduta que você deveria praticar o fato, o ato. Se você se omitiu, olha aqui, ó. A ação omitida, você praticou o crime militar. Por mais que você não esteja no Brasil,
mas é lá que você deveria realizar a ação que você omitiu. Por isso eu coloquei aqui para vocês, agora leia comigo com mais calma. Nos crimes omissivos, o não fazer, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar a ação que foi omitida. A ação que foi omitida. Qual ação que ele omitiu? O ato de se apresentar no Brasil. Por mais que ele esteja fora, mas ele deveria se apresentar no Brasil. Então é lá no Brasil que o crime militar foi praticado. Essa é a importância. Tá certo? Professor, tem outro exemplo? Tem. Vamos lá. Vou apagar aqui. Olha aqui, ó. Descumprimento de missão. Imagina você, militarzão lá. Beleza, você recebe uma missão do seu comandante. Sabe o que você faz? Você descumpre a missão. Não, você não cumpre a missão. É crime, galera. É Código Penal Militar, meu amigo. É crime. Olha aí, ó. Deixar o militar. Cadê meu marca-texto? Olha aqui. Deixar o militar de desempenhar a ação que lhe foi confiada. Ele deixa de fazer uma ação que ele deveria fazer. Ele deveria realizar a ação, deveria fazer. Ele deixou de fazer. Ótimo. Galera, se o crime ele é omissivo, deixa de fazer o fato considerado praticado no lugar que deveria realizar a ação omitida. Por exemplo, olha só, o militar, você vai cumprir uma missão lá no Haiti, tá bom? Manda o cara lá pro Haiti. Só que ele não cumpre a missão. Onde é que você deveria estar, meu filho? Ué, não, chefe, eu tô aqui em casa. Mas onde que você deveria estar, seu mocorongo? Não era lá? Era, pronto. Então você praticou o crime militar. Entende? Então, onde há o militar, galera, há o Código Penal Militar. Você pode trazer aqui pro estado, então, por exemplo, o estado de Goiás. Você é policial militar, comandante. Se o comandante te dar uma determinação para você cumprir uma missão e você viaja e não cumpre, crime militar. É aqui que você deveria estar, é aqui que você deveria cumprir a missão que foi omitida. Perceba, a ação que foi omitida, pronto. Esse é o macete primordial para você entender os crimes praticados por meio de uma omissão. Os crimes praticados por meio de uma omissão, adota-se a teoria da atividade. Vocês viram isso, né? O código, o bizu agora é luata, né? Luata. Opa! O bizu agora ele é luata. Professor, como assim? Assim, galera, ó. Leva isso para a sua prova. Eu acho que muita gente já sabe disso. Olha o bizu agora. O bizu agora, galera, vou colocar menorzinho aqui. É o tal do luata, né? Olha aqui, ó. Então, o tempo do crime adota-se a teoria da atividade. É a mesma situação do Código Penal comum. E o lugar do crime? Depende, né? Adota-se a teoria da ubiquidade. Nos crimes comissivos, ou seja, praticados por meio de uma ação, e adota a teoria da atividade nos crimes omissivos. Certo? Então, meu filho, era lá que você deveria estar. Era lá. Se você se omitiu, o problema é seu. Você deveria realizar a ação que foi omitida lá. Por mais que você esteja em outro país, não importa. É lá que você praticou o crime militar. Então, eu achei muito inteligente essa parte, porque você traz uma responsabilidade ao militar, ao agente, por mais que ele esteja fora do Brasil. Ele pode... Galera, olha que interessante. Nesse artigo aqui, dessa forma, o agente pode praticar um crime cruzando os braços, olha só, cruzando os braços e fora do país. Olha que loucura. Ele não faz nada. Está fora do país
e pratica um crime, a deixar de apresentar-se, deixar de cumprir a missão, o crime é omissivo, cruzou os braços, está fora do país, ainda assim ele comete o crime. Aqui o Código Penal Militar foi muito esperto do meu ponto de vista. Fechou? Senhoras e senhores, então chegamos aí ao final de mais uma aula, nossa terceira aula. Vou aguardar vocês na nossa próxima aula para a gente continuar com o artigo 7º do CPM, territorialidade e extraterritorialidade. Espero que você esteja aprendendo muito comigo o Código Penal Militar. Como eu disse, quero trazer para vocês um conteúdo um pouco mais aprofundado desse maravilhoso direito castrense. Um forte e fraterno abraço e até a nossa quarta aula. Valeu!